Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Basília Rodrigues, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Tudo bem, senhores? A pesquisa Genial Quest avaliou a percepção dos deputados federais sobre o governo Lula. Nós separamos aqui um dos recortes para vocês. Sobre a avaliação geral do governo, as respostas negativas cresceram 9 pontos desde agosto do ano passado, saindo de 33% para 42%. Já as respostas positivas caíram dentro da margem de erro. Elas foram de 35% para 32%. O número de parlamentares que avaliam o governo como regular foi de 30% para 26% neste último levantamento. Não sabem ou não responderam foi de 2% para 1%. O levantamento foi feito entre os dias 29 de abril e 20 de maio. 183 deputados foram ouvidos. A margem de erro é de 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ao debate. Eu vou começar hoje com José Eduardo Cardoso. Lula conseguirá melhorar a relação com o Congresso? Parece um dilema eterno, né? Desde o iniciozinho do governo, como fica essa relação de um governo de frente ampla, mais à esquerda, e um Congresso conservador? Olá, Basília. Olá, Caio. Bem, eu acho que esse é um dilema que existirá em todo e qualquer governo no Brasil, infelizmente. Na verdade, nós tivemos uma Constituição que foi elaborada dentro de um perfil parlamentarista, mas que depois submeteu-se a um plebiscito que aprovou o presidencialismo. Isto faz com que nós tenhamos um espaço de interlocução muito delicado entre executivo e legislativo, fora o sistema político brasileiro, que não forja a formação de partidos fortes, que cria individualidades, acima de tudo, no meio parlamentar. Ou seja, os senadores e os 513 deputados, eles ainda hoje são, apesar de todas as regras que evoluíram, a meu ver, no sentido de reforçar a presença dos partidos, individualidades. Isso faz com que você, para ter maioria, você seja obrigado a ter diálogos com indivíduos, não necessariamente com legendas partidárias que discutem programas. Isso faz com que qualquer governo, isto vale para governos federais, estaduais ou municipais, tenha que fazer certas concessões para ter maioria que ficam ali nos limites do republicanismo, quando não ultrapassam negativamente. Isso é um contexto bastante complexo que gera tensões. Sempre que um governo tenta ter uma situação mais ativa na perspectiva de imposição do seu governo e não consegue, através das negociações, por razões até das suas virtudes, ter uma maioria parlamentar expressiva ou fiel, isso acaba gerando tensão entre governo e Congresso. Eu não me lembro de nenhum governo, absolutamente nenhum governo no Brasil, desde 88, que tenha tido uma relação tranquila com o parlamento. Por exemplo, vamos pegar o governo Jair Bolsonaro. Ele teve um período de grande tempestade com o parlamento. Me recordo que ele dizia que instituía a nova política, que se gritar pega ladrão, né? Era a música cantada para o Centrão, mas a partir de um certo momento, quando por força da pandemia ele começou a correr riscos mais sérios, ele acaba se curvando ao Centrão, mudando o seu discurso, entra inclusive num partido que é historicamente do Centrão e fazendo com que o orçamento secreto naquele momento viesse a determinar as bases da sua formação de maioria. O resultado é uma subserviência clara do executivo ao legislativo, o que não acho positivo, porque nenhum poder deve ser subserviente ao outro. Os poderes devem dialogar em pé de igualdade e deveriam exclusivamente discutir as melhores políticas para a sociedade. O parlamento ele é plural, o executivo também é plural, mas um nível de pluralidade menor. Então eu tenho que ter uma discussão equilibrada entre os poderes e não uma relação de subserviência, o executivo mandando o legislativo mandando o executivo. Porém, o sistema brasileiro tem forçado outras situações. O governo Lula recebeu uma herança bastante complicada desse período Jair Bolsonaro, que ficou, de certa forma, em larga medida nas mãos do parlamento, e a história nos mostra isso claramente, e tenta se impor. Agora, isto gera críticas, isto gera situações de tensão permanente. Nós vimos aí as críticas recentemente que o presidente
presidente da Câmara fez ao ministro Padilha das Relações Institucionais. Ou seja, isso é uma relação permanente de tensão. E esses números até não me espantam. Ou seja, eu tenho uma pesquisa em que a maior parte dos deputados não gosta do governo. Eu não sei se isso deve ser lido como uma virtude ou se deve ter lido como um defeito. Depende da ótica que você olha, é bom, depende da ótica que você olha, é mal. Porque o governo que tenta se impor nos seus programas e tenta dialogar de uma maneira mais saudável, quando consegue fazê-lo, ele corre riscos de desagradar parlamentares, ele corre riscos na governabilidade. Me lembro o governo Dilma Rousseff, do qual eu participei, houve momentos de grande tensão do parlamento em relação a Dilma Rousseff, tanto que ela acaba tendo um impeachment, a meu ver, sem a causa constitucional definida. Mas ela perdeu a maioria com a presidência do Eduardo Cunha, somada à oposição naquele período, e ela se recusava a certos tipos de negociações que eram exigidas na época pelo presidente da Câmara. O resultado objetivo, portanto, é que enquanto nós não tivermos uma reforma política no Brasil que adeque o nosso sistema e saia desta situação terrível da dinâmica entre poderes, todos os governos terão tensões. Ou ficam de joelhos, ou submetem. Como vão submeter, este é um problema para a República ou para a visão republicana, ou então ficam nessa situação de desgaste permanente. Ou seja, acho esse quadro absolutamente normal e acontecerá com todo o Executivo que tente se impor de uma forma mais clara ao Legislativo. Caio, agora a gente quer te ouvir. Será que nessa dinâmica, como o Cardoso disse, vale também a lógica do fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Lula vai conseguir melhorar sua relação com o Congresso? Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, é muito improvável que o Lula consiga melhorar a sua relação com o Congresso de forma significativa. Isso porque o Partido dos Trabalhadores não tem mais a chave do cofre da mesma maneira que antes. Quando a gente olha em retrospecto, nos seus primeiros governos, com o Mensalão, com o Petrolão, o PT engendrou grandes esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro que envolviam aí o suborno de parlamentares e o financiamento ilegal de campanhas. Esse era aquele mecanismo perverso que garantia a perpetuação dos aliados do PT no poder e uma boa relação com as partes e os partidos beneficiados pelo esquema. A partir da revelação desses escândalos e da sensibilização da opinião pública, a origem ilícita desses recursos foi substituída por verbas bilionárias do próprio orçamento. É uma dinheirama que agora é destinada ao fundão eleitoral, a gente está falando aí de cerca de 5 bilhões, e as emendas parlamentares, que são cerca de 50 bilhões. Não à toa, aqui de cada 10 deputados, 6 são reeleitos e, em média, eles têm acesso a 7 vezes mais recursos públicos para bancarem seus gastos de campanha. E é claro que isso vicia o processo eleitoral, é claro que isso machuca a nossa democracia, mas, infelizmente, nada disso é ilegal e o Poder Executivo é obrigado, por lei, a fazer a maioria desses pagamentos, o que tirou o poder de barganha do Poder Executivo, antes acostumado a comprar apoio político muito mais barato e com dinheiro aí de origem bem duvidosa. E aí, sem conseguir agradar o Congresso com mais verbas e diante de uma queda na sua popularidade, Lula e companhia passaram a colecionar essas manchetes negativas, como as publicadas hoje pela CNN, referentes à pesquisa Quest, que avalia aí o humor do parlamento em relação ao governo. Trago algumas aqui para o nosso espectador. A avaliação negativa do governo Lula entre deputados sobe 9 pontos e chega a 42%. A avaliação positiva cai de 35% para 32%. A relação do governo Lula com o Congresso é negativa para 43% dos deputados e positiva só para 22%. Para 52% dos deputados, Brasil está na direção errada, para 38% na certa. Índice negativo subiu 10 pontos percentuais desde agosto. 55% dos deputados dizem que política econômica está na direção errada. E aqui, a última manchete, para mim, é a mais reveladora de todas, também pegando carona no que foi comentado pelo doutor Zé Eduardo. Padilha é interlocutor mais efetivo do governo para 12% dos deputados. Vamos parar aqui um pouco. O senhor Alexandre Padilha, homem de confiança de Lula da Silva, é o ministro das Relações Institucionais. Portanto, ele é o responsável direto pela articulação política entre o governo e o Congresso. Então, por que será que somente 1 em cada 10 deputados o enxerga dessa maneira?
E mais, por que será que 43% dos deputados entrevistados afirmaram não ter interlocução com o governo? Aqui é uma questão de especulação, mas essa revelação me lembrou justamente do episódio citado pelo Zé Eduardo, que estampou o noticiário nacional. Olha essa manchete aqui do G1 de abril, desse ano. Lira, o presidente da Câmara, diz que Padilha, chefe das relações institucionais, é desafeto pessoal e chama o ministro de incompetente. Gente, reparem aí na linguagem, nas acusações graves do senhor Arthur Lira. Aspas. É lamentável que integrantes do governo Lula fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas. Essa notícia foi vazada pelo governo, basicamente pelo ministro Padilha, que é um desafeto pessoal, além de incompetente. Claro que a opinião do presidente da casa não reflete necessariamente a opinião dos seus pares. Contudo, a Quest nos revela que o ministro Padilha não goza do status de interlocutor que a sua posição exigiria. E mais, ainda segundo o mesmo levantamento, 2 em cada 3 deputados, 64%, acreditam que o governo Lula dá menos atenção do que deveria aos parlamentares. E aqui o que chama atenção é que um governo eleito há tão pouco tempo veja a sua popularidade se derreter tão rápido, tanto nas ruas quanto no Congresso. Parece que o Lula frustra as melhores expectativas dos seus apoiadores, enquanto confirma os piores temores dos seus críticos. Agora, 1 minuto para cada um. Olha só, Lula tem força para aprovar os projetos que são prioritários, de interesse do Palácio do Planalto, vendo aí um Congresso um tanto avesso à figura do governo Lula e do seu principal articulador político, como bem pontuou o Coppola, Alexandre Padilha. Vou começar pelo Cardoso. Tá bom. Veja, Basília, em primeiro lugar, eu quero ressalvar a figura do ministro Alexandre Padilha. Ele é um homem incompetente, eu o conheço pessoalmente. Agora, o cargo que ele ocupa é um dos mais difíceis da República, porque ele mexe com insatisfações permanentemente, porque as negociações nunca são aquilo que os parlamentares efetivamente desejam. Então, é um cargo que implica num desgaste, como nós estamos vendo aqui agora. Eu não posso dizer que seja um erro de articulação política dele. A instabilidade do Congresso e as formas que por vezes os governos têm que conseguir maioria, são uma realidade na União dos Estados Federais e dos municípios. Vejam, por exemplo, o Caio citou o mensalão como episódio, podemos discutir isso num certo momento, mas vamos ver antes. E o escândalo da modificação da Constituição da República para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, as pessoas lembram disso que aconteceu? Ou seja, todos os governos estão submetidos a situações desse tipo, daí eu insisto, enquanto não houver a reforma política, governo federal, estadual, municipal e bem como distrital, sempre terão dificuldades imensas para ter posturas republicanas e conviver de forma independente e harmônica com seus legislativos. É engraçado como, às vezes, parece que a pauta que é prioritária para o governo não é a pauta que tem prioridade para o Congresso, E a gente volta nessa pergunta. Coppola, para você, o mesmo questionamento. Lula tem força para aprovar projetos prioritários do Executivo? Olha, então eu vou recorrer a mais uma manchete da CNN que eu excluí dos meus argumentos iniciais, que endereça justamente esse ponto. Olha só, deputados veem diminuição das chances de Lula aprovar a agenda do governo, diz a pesquisa Quest. 47% dos deputados federais observam baixas chances do presidente aprovar as suas medidas. O número não é tão preocupante assim para o governo Lula, porque outros 47% têm opinião oposta. Qual que é o problema aqui? É que em agosto de 2023, quem achava que o Lula teria dificuldades aí de passar a sua agenda adiante, via processo legislativo, era 37%. Então, você teve aí no curso de 9 meses aí uma piora de 10 pontos percentuais em relação a essa percepção do Congresso sobre a capacidade do governo de fazer andar para frente aí as suas propostas prioritárias. Respeitando aqui o tempo, 1 minutinho para cada um. E agora o grande debate faz uma pausa. Mas na sequência, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que institui o programa Escola Cívico-Militar do Estado. Já a gente volta para debater esse assunto.